Senhor colocou uma palavra no meu coração. Livro de Neemias. Neemias, capítulo 6. Versículo 3. Amém. Está escrito assim: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Estou executando um grande e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por que parar a obra para encontrar com vocês? Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos diante da Tua santa e poderosa palavra, Pai. Fala conosco. Os nossos corações estão abertos para receber a Tua palavra, Senhor. Senhor, mas não fale aquilo que nós queremos ouvir, não, porque o que nós queremos ouvir é muito pouco, perto de tudo que o Senhor tem para revelar a nós essa noite, Pai. Revela-nos a Tua palavra, porque revelando a Tua palavra, o Senhor vai estar revelando a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Essa noite eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: o inimigo vai tentar te parar. Coloque o tema, por gentileza. O inimigo vai tentar te parar. Mas eu quero começar declarando que ele não vai conseguir, não. Em nome de Jesus. Neemias tinha um projeto no coração dele. E o projeto que estava no coração de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém estavam destruídos. As portas, os acessos, as entradas de Jerusalém estavam todas queimadas. Na verdade, havia ainda muito entulho e um rastro de destruição. Destruição essa que foi feita por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando eles invadiu Jerusalém. E a Bíblia diz que eles levaram os judeus cativos para a Babilônia. E a cidade ficou um caos. Os anos se passaram. O povo de Israel voltou do exílio, do cativeiro, porque agora já não era mais a Babilônia que comandava. 70 anos depois, a Pérsia vence, e agora o domínio já não é mais babilônico, mas agora é um domínio persa. E o rei da Pérsia
libera o povo para retornar para Jerusalém. Você vai encontrar no livro de Esdras, no capítulo 1, esse retorno do povo. E quando o povo retorna, o povo de Israel, os habitantes de Jerusalém, eles começam a reconstruir suas vidas, eles começam a reconstruir suas casas, eles começam a reconstruir o templo. A reconstrução do templo começa com Zorobabel, mas os anos vão passando e ninguém reconstrói os muros da cidade. Passou mais de 100 anos e o povo estava vivendo em uma cidade sem proteção nenhuma, porque uma vez que não tinha os muros em volta de Jerusalém, a cidade estava desprotegida, a cidade estava agora, juntamente com seus habitantes, vulnerável. Os moradores de Jerusalém estão vulneráveis, até porque tem muitos inimigos em volta de Jerusalém. E os inimigos, uma vez que a cidade está sem muros, sem proteção, os inimigos entram e saem a hora que eles querem. Na verdade, os inimigos estavam fazendo a festa. O povo voltou do exílio, voltou do cativeiro, mas continua em um estado de humilhação. O povo saiu do cativeiro, mas eles continuam sendo humilhados, porque não tinha proteção. Uma coisa é sair da mão daquele que te prende, outra coisa é se livrar da humilhação. Tem gente que até tentou sair do mundo e está na igreja, mas o diabo vive usando situações para humilhar você ainda. Quantas pessoas que você até saiu da mão do diabo, do cativeiro de Satanás, mas o diabo vive te humilhando. Porque não basta você sair do cativeiro. Quando você for reconstruir a sua vida que o diabo destruiu, se preocupe em se proteger do inimigo, para que ele não venha ter mais acesso à sua vida. Porque sair do cativeiro, mas o inimigo continuar tendo acesso, não adianta nada. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: fecha os acessos. Só que dentro de Jerusalém ninguém se preocupa com isso. O povo é humilhado, mas ninguém se preocupa em levantar os muros. Até porque não era uma tarefa muito fácil. E a Bíblia diz que Neemias, que estava lá no reino da Pérsia, Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Neemias era um judeu, alguém que nasceu dentro do cativeiro. Neemias era aquele que servia o vinho na taça do rei. E na verdade, era um cargo de confiança. Não era qualquer um que se tornava copeiro. Pergunte por quê? Porque o copeiro era o homem mais próximo do rei, enquanto ele estava no seu trono. O copeiro que tinha que provar antes de oferecer a taça para o rei. Pergunte por quê? Porque se alguém tentasse contra aquele rei,
envenenando a sua bebida, quem morria primeiro era o copeiro. Quem era envenenado primeiro era o copeiro. O copeiro tinha que ser muito leal, até porque, para estar próximo do rei, ninguém fica próximo sendo desleal. Você só fica próximo do rei quando você é leal. Então exigia muito de Neemias. Só que Neemias podia estar ali, na fortaleza de Suzã, servindo o rei, mas o coração de Neemias estava em Jerusalém. O coração de Neemias estava na santa cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que o irmão de Neemias vai visitá-lo. E quando Hanani chega para visitá-lo, ele pergunta: como está a Jerusalém, a cidade dos nossos antepassados? Como que ela está? E Hanani disse: a cidade está com seus muros destruídos, as portas estão queimadas, o povo está vulnerável. A Bíblia diz que Neemias chorou 4 meses. Ele sentiu muita tristeza, mas a Bíblia diz que durante 4 meses ele também orou, porque não adianta nada sentir tristeza e não orar. Você não vê Neemias reclamando, mas você vê ele orando. Por quê? Porque essa é a postura, é isso que se espera de um homem de Deus. É isso que se espera de uma pessoa que é de Deus. É orar. E a Bíblia diz que depois de 4 meses, quando ele foi servir o rei olhou para ele e falou assim: por que está triste o seu semblante, Neemias? O que está acontecendo? Como estarei feliz se a cidade dos meus antepassados está destruída? Aí o rei perguntou: o que você quer que eu te faça? Pode pedir. Ele disse: permita-me ir reconstruir os muros. Peraí. Alguém que nasceu dentro do cativeiro, que era copeiro, agora quer fazer um serviço de construtor. Deixa eu te falar uma coisa: quando você tem paixão por algo, você vai ter motivação. E quando você tem motivação para fazer algo, você não vê empecilho, você não vê dificuldade. Quem está entendendo? Só fica encontrando muita dificuldade quem não tem paixão para fazer aquilo. Presta atenção. Neemias agora recebe a autorização do rei. O rei nomeou ele governador de província. O rei disse: vai, reconstrua os muros. Quantos dias vai levar mais ou menos? Vai um tempinho. E agora a Bíblia diz que ele foi para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele andou a cavalo em volta da cidade, viu toda a destruição. E a Bíblia diz que ele então chamou o povo e disse: até quando vamos estar em opróbrio? Até quando nós vamos estar nesse estado vergonhoso? Até quando? Você percebe nas palavras de Neemias uma certa indignação. Ele está indignado. Por quê? Porque precisou ele sair de lá da fortaleza de Suzã, viajar 1000 quilômetros para fazer alguma coisa. Por quê? Porque quem estava lá não fazia. Sabe aquele sentimento de indignação quando você tem que fazer uma coisa que os outros deveriam ter feito?
presta atenção. A Bíblia diz que quando ele convocou a cidade, ele chama o povo. Prontamente o povo disse: estamos com você, Neemias. Vamos reconstruir. O povo alinhou o coração com o coração de Neemias. E agora eu vou começar a ministração. Diga amém. O povo estava com o coração alinhado. Estava com o coração com o único objetivo: reconstruir. Qual é o projeto? Reconstruir. Esse é o projeto. Só que presta atenção, projeta, filho, para mim, capítulo 2, versículo 10. Quando o povo começa a falar para Neemias: estamos com você, nós vamos lá, nós vamos reconstruir. Apareceu esses camaradas aqui, ó, esses três aqui, ó. Apareceu esses três perturbados. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita. E tinha mais um Gesem, depois nós vamos falar sobre ele, o Arabe. Ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Eles ficaram irritados com alguém que só queria fazer o bem. Eu vou repetir isso aqui. Eles ficaram irritados com alguém que só queria fazer o bem. Não é um Satanás? Tem gente que é assim. Ele se incomoda que você está fazendo bem. Ele se incomoda que você está fazendo uma coisa positiva. Mas por que tem pessoas que se incomodam? Porque o coração dele não está alinhado com o teu. Só vai se incomodar com aquilo que você faz quem está no mesmo ambiente, mas o coração não está alinhado. E é tão fácil você identificar quem não está com o coração alinhado. E eu não falo isso porque o pastor Wellington tem um dom profético, não. É só você fazer a leitura da pessoa. Você percebe nos gestos, nas palavras, nas atitudes, no comportamento. Presta atenção. Eles ficaram irritados. Aí a Bíblia diz, projeta para mim, filho. Capítulo 2, versículo 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Olha o povo aí, vamos começar, vamos fazer. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Ai, que perturbação. Está todo mundo aqui falando: vamos fazer, vamos embora, vamos trabalhar. Mas aparecem os três. O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei. Olha para cá. Você percebe que eles não estão falando diretamente com Neemias. É só você prestar atenção no texto aí, ó. Eles estão falando com quem? Com o povo. Que povo? O povo que está com quem? Com Neemias. Peraí. Olha para cá. Eles estão falando isso com aqueles que Neemias conquistou para fazer aquilo. Com aqueles que o coração se alinhou para fazer aquilo. Por que eles estão falando isso? Não diretamente a Neemias, mas para aqueles que estão com Neemias. Porque a intenção deles
é afastar aqueles que estão com Neemias. É mesmo, nós estamos rebelando, né? Verdade. Vem aqui, vem cá, filho. Você, por favor. Come here. Vem cá, pastor Gomes, vem cá. Vem me ajudar a pregar aqui. Chegou o Neemias lá. Olha o Neemias. Olha a cara de pastor construtor, olha só. Todo motivado. Vamos levantar o muro. É tempo de levantar os muros. Nós não vamos ficar prostrados. O inimigo não vai mais dominar o povo de Israel. Olha o povo, olha o povo. Olha o povo. Estamos com você, Neemias. Vamos trabalhar. Vamos levantar o muro. Aí, aí chega a perturbação. O que não está com o coração ali. O que ele quer fazer? Ele quer fazer isso aqui, ele quer tirar os que estão com Neemias. Ele quer afastar os que estão com Neemias. Ele está fazendo de tudo para fazer isso aqui, ó. Por quê? Para o Neemias ficar sozinho. Porque alguém sozinho não constrói nada. Alguém sozinho, um projeto tão grande como esse, não tem como realizar. Tem gente que quando vê o tamanho do seu projeto, vai fazer de tudo para você ficar sozinho. Obrigado, meninos. E presta atenção. Tem muito inimigo que vai tentar colocar dúvida no coração daqueles que estão ao seu redor. Só que a Bíblia diz que o povo continuou ali. O povo continuou unido com Neemias. Sabe por quê? Porque Neemias tinha uma resposta para dar para eles. E qual era a resposta? Capítulo 2, versículo 20. E eu lhe respondi: o Deus dos céus nos fará que sejamos bem-sucedidos. Nós e os seus servos começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm porção e nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Sabe quem está falando? O que vocês estão se metendo aqui se vocês não fazem parte da história desse povo? Não permita pessoas que não fazem parte da sua história, da sua luta, plantar minhoca na tua cabeça. Não permita. Porque tem muita gente que nem conhece a tua história, nem conhece a tua luta. Tem gente que não sabe o que você passou para estar onde você está hoje, para ter o trabalho que você tem, a empresa que você tem. Tem gente que nem sabe o que você passou. Tem gente que nem faz parte da sua história. Sabe qual é o seu problema? É que você fica dando acesso para esse povo. Tem pessoa que dá acesso para qualquer um, ele abre para... É por isso que a sua vida está do jeito que está. Vovó dizia: boca fechada não entra mosquito. Meu pai diz: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu já fui muito prejudicado pela minha boca grande. Ultimamente eu estou usando ela para falar de Jesus.
Você quer ver você não vigiar a porta da sua intimidade? Qual que é a porta da intimidade, pastor? A boca. Quantas pessoas começam a expor a intimidade das suas vidas? Aqui, ó, na boca. Presta atenção. Se você já não dando acesso, eles vêm. Imagine se você abrir um sorriso para eles. Quem está entendendo isso aqui? Presta atenção. Aí a Bíblia diz que eles começaram a trabalhar. Eles começaram a reconstruir os muros. Começou a consertar as portas de Jerusalém. Quem era daqui da nossa igreja quando eu ministrei aquela série de mensagens, as 12 portas de Jerusalém? Quem era daqui? Já está na hora de eu voltar a pregar aquela mensagem de novo, né? Olha para cá. Aí a Bíblia diz que eles vão trabalhando. Projeta para mim o capítulo 4, filho. Versículo 1. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da reconstrução? Aqueles montes de entulho e de pedras queimadas. Por quê? Porque estava um entulho danado em volta da cidade. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou dizendo: pois que construa, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedra desabe. O que eles estão fazendo? Eles estão ridicularizando a obra que está sendo feita. Eles estão ridicularizando o trabalho que está sendo executado. Sabe por quê? Porque tem gente que não conseguiu te influenciar quando você começou. Então, quando está na metade do caminho, ele começa a ridicularizar o que você está fazendo. Tem pessoas, irmão, que ele não precisa nem ser usado pelo diabo. Na verdade, o diabo qualquer dia desse vai tirar férias. Não, é sério, gente. Ele vai fazer aula com algumas pessoas. Já percebeu que tem pessoas que é assim? Se ele não é parte daquilo e o coração não está alinhado, ele começa a ridicularizar quem está fazendo. Quantas pessoas que ridicularizou o seu início, seu começo? Por quê? Porque seu começo foi modesto, pequenininho. Espetinho todo mundo vende. Você viu agora o fulano com o fruto do seu trabalho comprou um carro. Que carro que é? Não presta. Você já viu? Você comprou aquele carro lá que você queria. Você já viu como que é? Já viu? Aí você chegou. Já vem o Tobias, o Sanbalate. Comprou? Deve estar com uma Bíblia aí no porta-luva, hein? Não é da sua conta, não é você que vai pagar. Eu vi na internet que gasta demais esse carro. Gasta demais? Por quê? Você é dono de posto? Cara, deixa eu ensinar aqui o meu povo. Não faz esse tipo de comentário em cima do sonho de alguém, não. Você sabia que é ridículo isso? Pastor, eu fazia, mas na inocência. Então se corrige, se policia. Nunca mais fazer isso. Nunca mais. Pastor, como que eu devo agir então? Uau! Cara, que... Nossa! Que bênção, hein?
Quando os filhos chegam aqui, ó, compra carro aí, ó, e vem trazer para mim uns dias, eu já... Que, irmão? Que... Irmão, pode ser um Fusca. Eu já vou ungindo e falando, Deus vai abençoando. Prepara o coração dele para o próximo. Quem está entendendo? Ai, comprou uma casa. Aonde? Aquela rua lá eu fiquei sabendo que é perigosa. Você é policial? Você trabalha de guarda noturno? O irmão está todo alegre, conseguiu comprar uma casa que tem suíte. Top. Né? Ah, abriu comércio do quê? Tô sabendo. Nessa crise. É que nem os comentários quando a ICV começou. Porque a ICV inaugurou num dia, na outra semana deu lockdown. Foi 2 meses e meio a igreja fechada. 3.500 de aluguel para pagar na época. Aí veio o diagnóstico do câncer da pastora Kelly. Os comentários que chegavam eram assim: não vai aguentar pagar, vai fechar. Aí teve um que falou assim: Deus me revelou a data que vai fechar. E falou isso para um grupo de 20 pessoas. Eu acho que é falso profeta, cara, porque está aberto até agora. Da data já passou 3 anos. Ao invés de falar assim, estou orando para Deus prosperar, para Deus ajudar. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala: você está entendendo? Fala assim, ó, uns apoia, outros ridiculariza. Só que tem mais gente para apoiar do que para ridicularizar. Eu lembro quando roubaram a igreja. Nós ficou sem som. Pensa numa prova, irmão. Quem lembra dessa época aí que roubaram a igreja? Você pensa que não teve culto? Teve culto. Porque estamos numa grande obra. Não vamos parar não. Quem está entendendo? Pastor, o senhor como pastor, o senhor orou para Deus salvar o bandido? Não, mano, eu orei para Deus levar ele. Que nem fez com Dimas e com Gestas lá na cruz. Os malfeitores. Jesus não tirou eles da cruz. Até porque a cruz era o resultado dos atos deles. Quem está entendendo? Então presta atenção. Aqui eles começaram a ridicularizar e falar: se uma raposa subir nessa muralha, ela cai. Aí a Bíblia diz que Neemias continuou. Mas presta atenção. Projeta para mim, filho. Versículo 4. Olha Neemias, diante dessas palavras: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, seja eles levados prisioneiro como despojo para outra terra. Sabe o que é interessante aqui? É que Neemias não dá uma resposta direta para eles. O que ele fez? Orou. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que não adianta você revidar a afronta. Vai orar. Olha para essa pessoa e fala assim: ó, tem coisas que não adianta
revidar a afronta? Vai orar. Vai orar. Vai orar. Que Deus abençoe. Quem está entendendo? Por quê, pastor? Porque cada um só dá o que tem. Você só vai dar o que tem. Diga amém. Teve uma pessoa que falou assim, quando nós estávamos vendendo a feijoada para custear a cirurgia da minha esposa, a primeira cirurgia que ela fez, tem uma pessoa que falou assim, ó, não compra feijoada não, porque quem comprar a feijoada, a maldição do câncer vai entrar na tua casa. Aí faltava 1 hora para a feijoada, o povo começou a cancelar. Não foi buscar. Não tem problema, irmão. 2 meses depois eu estava lá no hospital, lá orando por ele. Cada um só dá o que tem. Eu sei que de vez em quando dá vontade de, né? E tem uns aí que incorporam o giraia. Olha pra cá. Dá ou não dá vontade de vez em quando? Mas aí a gente lembra que a gente é crente. Aí a gente faz o quê? Ora. Diga amém. A boca só fala, o coração está cheio. Se você for revidar, irmão, o inimigo vai trabalhar em cima disso daí para você perder a sua razão. Então é melhor orar, porque... Diga amém. Diga assim, o inimigo não conseguiu parar eles. Pergunta por quê? Porque o muro continua todo vapor. A obra continua todo vapor. Agora projeta para mim, filho. Projeta para mim o versículo 6. Olha isso aí, o que é um coração alinhado? Você precisa de gente assim na sua equipe de trabalho. Olha só isso aqui. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que chegamos à metade da sua altura e toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com... Ninguém para um povo com disposição, irmão. Ninguém para. Ninguém para um homem quando ele está disposto. Ninguém para uma mulher quando ela está disposta. Ninguém para. Diga amém. Não parou. Aí ó o Sambalate, o perturbado. Quando o Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Astote souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram o quê? Furiosos. Aí coloca o versículo 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar o quê? Tem gente que é o seguinte, ele não conseguiu te distrair. Todas as palavras caiu por terra. Aí, sabe o que ele vai fazer? Vai tentar causar uma confusão. Aí ele começa a ameaçar. Para quê? Para colocar o medo. E o medo tem um poder paralisante. Quantas pessoas que o medo te parou? Quantas pessoas que aquele projeto não foi para frente porque você ficou com medo? Tem pessoas aqui que era para você estar muito melhor do que você está hoje, mas você teve medo de avançar. Então, a Bíblia diz que começaram a ficar com medo, mas diante dessa ameaça, olha o que Neemias fez. Projeta para mim, filho, o versículo de número 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, aos restantes do povo: não tenha medo deles. Não tenha? Não tenha? O céu está dizendo para alguém aqui: não tenha medo. Deus está usando a minha vida para te dizer: não tenha medo. Neemias está falando: não tenha medo não. Não fica com medo não.
Não deixa isso te parar, não deixa o medo te paralisar. Lembre-se de que o Senhor é. Lembra-se que o Senhor é. Olha o que Deus está falando para você aqui hoje. Não tenha medo, lembra que o seu Deus é grande. Não, vou repetir, lembra que o seu Deus é grande. Olha para essa pessoa e fala: não tenha medo, o seu Deus é grande. Não tenha medo. Não tenha medo de dar o próximo passo. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo. Seu Deus é grande. Aí a Bíblia diz que Neemias, ele não usou só essas palavras, não. Sabe o que ele fez? Pergunte o quê? Chamou os homens e falou assim: ó, ferramenta numa mão, arma na outra. Ferramenta numa mão e arma na. Então eles trabalhavam, irmão. Ferramenta numa mão e a espada aqui, ó. Por quê? Porque se o inimigo vir, lapada. Só que na verdade o inimigo, ele estava só ameaçando para ver se parava. Ele não ia fazer nada. Quem está entendendo? Mas é melhor se prever. A prevenção é o melhor remédio. Eu vou repetir isso aqui. A prevenção é o melhor. Viu, homens? Cadê os pais de família aí? Cadê vocês, filho? Levanta a mão aí. Você é o protetor daquela casa lá, viu? Ou quando aparece uma barata, você fica gritando, sua mulher: amor! Teve um dia que eu cheguei em casa, nós morávamos no Taverópolis, ali no Sobrado. Aí eu cheguei, sentei no sofá e tal. Minha esposa subiu. Daqui a pouco ela começa a gritar, chamando o herói. Você não está ligado, irmão. E ela começou a chamar o herói: amor, aqui na suíte tem um rato, eu sou o quê? Aí o herói foi, irmão. Peguei a minha capa, peguei a vassoura. Lembra disso, amor? Ô, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Aí eu me tranquei dentro do, né? Eu falei: eu e você. Aí tinha um armarinho assim, e ele corria para lá e para cá. Aí daqui a pouco ele entrou num canto e ele ficou preso. Aí eu fiquei com uma dó. Ele começou a falar comigo. Ele ficava assim, ó, desesperado assim, sabe? Eu falei assim: amor, você lembra disso, amor? Não foi assim? Eu falei: amor, vou matar não. Ela falou: por quê? Eu tô com uma dó. Eu tô quase dando um nome para ele. Ela falou assim: eu não entro no quarto. Aí eu fui lá e, né, assim, trec. Agora tem uns homens aí que, não sei, Vaz. A gente tem que resgatar a masculinidade desses homens de novo, viu? Eu estou ficando preocupado. Não sei você, eu estou preocupado. Eu falo direto com a minha esposa: o que vai ser daqui 20 anos? Do jeito que está indo a coisa. Quem está entendendo isso aqui? Mas não, Neemias e os homens dele era ferramenta numa mão, espada na outra. Diga amém. Aí a Bíblia diz que os inimigos não veio. Só que presta atenção.
Aí daqui a pouco começou uma confusão no meio dos trabalhadores. Capítulo 5 fala sobre isso. Aí o problema já não era mais o Sambalate. Começou um problema no meio dos trabalhadores. A Bíblia diz que eles começaram a ficar revoltados. Presta atenção, capítulo 5. Ora, o povo, os homens, mulheres começaram a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, os nossos filhos, as nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer, para continuar vivo. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas para conseguir trigo e matar a fome. Verso 4. Havia outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado do agiota, para pagar o rei, os impostos cobrados sobre as nossas terras, nossas vinhas. Diga assim: problema na equipe. Deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias. E nós temos que resolver problema de fora, mas nós precisamos resolver os problemas de dentro também. Não é só o inimigo de fora, mas às vezes são os problemas de dentro. Não adianta você ficar focado só no inimigo que está lá fora e esquecer do lado de dentro. Olha para essa pessoa e fala: se proteja do inimigo de fora, mas cuida dos que estão dentro. Quem está entendendo isso aqui? Mas aí a Bíblia diz que Neemias, com muita sabedoria, chamou todos, convocou todos e falou: desde quando vocês estão desrespeitando a palavra, a lei? Desde quando? Desde quando vocês estão oprimindo? Vocês estão oprimindo os próprios irmãos de vocês? Por quê? Porque os ricos oprimiam os pobres nesse período aqui. E aí começou essa confusão entre irmãos. Aí Neemias falou: nós somos irmãos, poxa, a gente não pode ficar nisso não. A gente está no meio de um projeto. Quase a obra foi perdida por causa de um problema interno entre irmãos. Sabe por quê? Porque quando o diabo não consegue destruir aquilo que Deus está fazendo, ele vai começar a mexer com os próprios irmãos, para os próprios irmãos arrumar confusão entre eles. Aí daqui a pouco a confusão está armada entre irmãos. É irmão contra irmão. É um falando do outro. E se tem um povo que gosta de falar mal dos outros, é o crente. Irmão, o crente é fofoqueiro, cara. O crente gosta de uma conversa. Olha para a cara desse irmão, vê se ele é um crente fofoqueiro. Vê se ele é um desses aí. Mas eu quero declarar que aqui não tem. Eu quero declarar que só tem lá no Nordeste, na fronteira. Olha para cá. Lá no sul. Aqui não. Você sabia que muita obra de Deus foi destruída por conta dos próprios irmãos? Foi nem o diabo. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que existem 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª sua alma abomina. Sabe qual que é a 7ª? Irmão que semeia discórdia entre irmãos. Para Deus é pior que um assassino. Você sabe qual é o 9º mandamento? Dos 10? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9º mandamento. Mas a língua coça. Aí daqui a pouco estamos atacando entre irmãos.
mas em nome de Jesus vai cair por terra. Diga amém. Aí Neemias resolveu. E presta atenção. Quando Neemias resolveu isso aqui, projeta para mim, filho. Projeta para mim o versículo 13. Vamos ler o final do versículo 13. Quando Neemias resolveu, toda a assembleia disse amém. Então louvaram o Senhor e o povo cumpriu o que prometeu. O povo cumpriu o que promete? Quando o povo cumpre o que promete, está tudo resolvido. Às vezes você está com umas confusão na tua casa, porque você nunca cumpre o que você promete. Você está com uns BO lá na sua casa, porque você não cumpre o que você fala. Começa a cumprir o que você fala. Diga amém. Diga resolveu. Fale o inimigo. O inimigo não desiste não. O inimigo não desiste. O inimigo, ele vai tentar de novo. Só que agora você vai ficar chocado com o que eu vou ler. Porque eu acho que você já leu esse livro, mas nunca leu esse versículo aqui. Quer ver? Você vai ficar chocado. Projeta para mim capítulo 6, filho. Versículo de número 10. Um dia fui à casa de Semaias. Quem está falando isso é Neemias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava confinado em sua casa. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Eu, porém, respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado. Não o tinha enviado. Por quê? Porque esse aqui era um profeta. Ele era Semaias era um profeta. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim. Porque Tobias e Sambalate tinham o quê? Tinha o quê? O Sambalate e o Tobias contratou um profeta. Contratou o profeta para o profeta profetizar na vida do Neemias. E aí quando ele fosse entrar no templo, já tinha uma armadilha para ele. O inimigo ia levar ele embora e matá-lo. Diga: profetas vendidos. Cuidado com profetas vendidos, que vai tirar você do teu propósito, vai afastar você do teu objetivo, vai acabar com a tua vida. Quantas pessoas que você recebeu uma palavra e por conta daquela palavra você ter acreditado nela, você perdeu família, empresa. Eu conheço um empresário no interior de São Paulo que por conta de uma palavra, a empresa dele quase faliu, ainda ficou com uma dívida de mais de 150 mil reais. Uma palavra que ele recebeu num culto, e ele acreditou. Quando ele acreditou naquela palavra, esse empresário foi se aconselhar com o meu pastor. Quem conhece o meu pastor aí? Quem conhece o pastor Dorival, lá de Getulina? Aí quando ele foi conversar com o meu pastor é empresário, tem 70 e poucos anos, trabalha no ramo de farmácias. Meu pastor olhou para ele e falou assim: cara, você é inteligente, irmão, faz isso não, está errado isso. Isso não existe no nosso meio, no ramo empresarial isso não existe. Mas foi o profeta que falou: não faz isso, cara. Esse negócio do profeta falou, ele ficou com uma dor de cabeça. O pastor conhece ele. Ficou com uma dor de cabeça gigantesca. A saúde dele, por conta desse problema, só foi de mal a pior. Uma palavra pode levantar, mas uma palavra pode destruir.
Só que Neemias tinha discernimento do Espírito. Percebi que Deus não tinha enviado. Pastor, mas não era um profeta? Era um profeta, mas ele tinha sido comprado. Ou seja, profeta comprado só fala aquilo que o contratante manda ele falar. Olha para essa pessoa e fala: você está entendendo? Se você soubesse como que é por aí. Sabe que é você chegar numa agenda, você ser levado numa salinha e o líder falar assim para você: você vai falar isso, 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 eu estou com um problema nessa área, assim, assim, assim. Você fala isso aqui, ó. Pastor, isso não acontece. Faz 17 anos que eu prego a palavra. Só 17 anos. Presta atenção. Você não conhece os bastidores. A oferta fala mais alto. O cachê fala mais alto. O compromisso não é mais com o reino. Não se iluda. O compromisso agora é o que está no contrato. É mais ou menos assim: Espírito Santo, entra lá na salinha, fica lá. Olha para essa pessoa e fala: cuidado. Nem tudo que é profeta é Deus que enviou. Pode ter um sambalate por trás. O sambalate contratou profeta, cara. Só que Neemias não caiu na dele. Por quê? Porque ele percebeu que Deus não estava ali. Pastor, como que eu faço para perceber? Como que eu faço para ter discernimento de espírito? É só você diminuir o tempo que você fica no TikTok e começa a orar mais. Diminui o tempo que você fica na internet e começa a ler mais a Bíblia. Né? Né? É? Né? Fica 5 horas aqui. O diabo fala: esse eu vou pegar. Diga amém. Você só tem discernimento de espírito quando você ora, quando você tem uma vida de consagração, quando você jejua, quando você lê a Bíblia. E fazendo tudo isso ainda você corre o risco de ser enganado. Por quê, pastor? Porque eu já fui várias vezes. Já, pastor? Já, ok. Só que a Bíblia diz que Neemias não parou. Diga: Neemias não parou. Neemias não deixou o inimigo distrair ele. Eu quero profetizar: o inimigo não vai te distrair. O inimigo não vai tirar você do teu projeto. O inimigo não vai. O inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai ter que ir embora. Todas as estratégias e tentativas do inimigo serão frustradas, porque tem um Deus que está com você. Projeta para mim, filho, capítulo 6, versículo 15. Agora é para dar glória, hein? Agora é para dar glória. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu. Nós estamos no mês de Elu. Até arrepiei. Esse mês de setembro é o mês de Elu em Israel. Quem sabe disso? Por quê? Porque a preparação para o Rosh Hashanah é a preparação para o dia do perdão e para a virada do ano judeu. Mês de Elu é o mês que o rei está no campo. Diga amém. Que mês que está acontecendo aqui? No mês de Elu. Em 52 dias 16.
Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido. E com quê? Orgulho? Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso. Vai ter muita gente com orgulho ferido. Vai ter muita gente atemorizada. Não acreditou, ridicularizou, falou mal, tentou te distrair, te ameaçou. E você não parou, continuou. O céu está dizendo hoje, só não para. Vai ter oposição, vai ter afronta, aleluia. Vai ter fofoca no meio do arraial, vai ter um monte de coisa. Você não pode parar, você é crente, você é servo de Deus, você é um filho e uma filha de Deus, você não vai parar. Você pode ficar de pé comigo?